Estive no maior evento de social media do mundo e nesse vídeo eu vou conversar contigo sobre os meus 7 maiores aprendizados que eu tive aí ao longo desse evento. Oi, para você que não me conhece, meu nome é Juliana e agora eu vou falar contigo sobre o Conexão Social Media, que rolou agora no último final de semana de junho, dias 28, 29 e 30 de junho de 2025. Esse é um evento do Publicitários, tá? Que tem como CEO, né, o dono é o Erickson Monteiro. E esse evento é focado, né, para social media, para profissionais de criação de conteúdo. E eu quero compartilhar contigo agora, ao longo desses 3 dias, quais foram os momentos que mais me marcaram, as frases que mais me chamaram a atenção, e eu vou compartilhar com você agora. Mas eu preciso te lembrar que ao longo desses 3 dias eu fiz um vídeo dedicado, né, para falar sobre cada dia do evento. Tá tudo aqui no meu canal, tá? Vou deixar aqui no card o primeiro, aí você pode assistir ali os demais. São vídeos que falam de todas as palestras, sabe? Então eu converso contigo ali o que eu achei. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre pontos bem específicos, assim, sabe? Agora, nesses outros vídeos tá tudo bem completão. Assiste lá depois. Então vamos começar, gente. No primeiro vídeo, né, que eu gravei sobre o primeiro dia do Conexão Social Media, a primeira palestra, né? Tudo a primeira, né? A primeira palestra foi com o Dados Schneider, que é um especialista em gerações. Então, ao longo de muitos anos, ele vem estudando ali as gerações e principalmente agora a geração Z. E no vídeo, né, que eu compartilhei ali sobre o Conexão, eu falei que foi a palestra que mais me marcou. E realmente, assim, falando do meu primeiro aprendizado, foi essa questão de que ele mencionou, né, o termo fosso intergeracional. É muito louco quando a gente pensa que realmente existe, né, hoje a gente está vivendo essa separação, né, das gerações e existe como se fosse um buraco, assim, como se fosse um limbo, uma grande separação entre a geração milênio, né, que é a minha geração, a geração X, que são os mais antigos, né, a geração Baby Boomers, que são os mais velhos, né, nossos avós, etc. E agora com a geração Z, geração Alpha e etc. E o que ele trouxe na palestra dele, né, que assim, a gente tem que, esse fosso, ele não pode existir, não pode ficar maior, não pode se ampliar, não pode crescer. Por quê? A gente precisa aprender a se entender. Então, o meu maior aprendizado, assim, ao longo da palestra dele ali, que eu trago aqui para vocês, é que a gente tem que, para mim, né, é a questão de pesquisar mais sobre gerações, né, entender um pouco mais sobre esse assunto, que está super em alta agora, e a gente precisa aprender a se comunicar, precisa aprender a se entender, porque a geração Z é outra geração. É uma geração que vem, né, de uma era totalmente digital. Então a gente, né, eu posso me incluir porque na minha época, né, na minha época, como quando eu cresci, eu fui ter acesso ao celular com 15 anos, né? E hoje as crianças crescem e já estão ali, assim, elas cresceram, né? Elas nasceram nessa era digital de acesso ao celular, etc. Então é outra geração. Então às vezes a gente fica nessa, porque a geração Z não quer saber de nada, não quer comprometimento, não quer trabalhar, não quer isso, não quer aquilo, e só fica falando mal, sabe? Mas é que assim, é outra geração, é outro, eles vivem outro universo, outra realidade. E a gente precisa aprender a se adequar, porque senão a gente vai ficar para trás, a gente vai ser passado por cima e etc. Então ele trouxe isso na palestra dele. Uma coisa bem interessante também que ele trouxe sobre a questão do uso da IA, né, da inteligência artificial, que está super, super em alta aí por nós profissionais de marketing, acho que por todo mundo, né, todos os profissionais, né, que trabalham hoje usam ali a inteligência. E o que ele falou aqui, prompt é repertório. Quando ele falou isso, eu falei, cara, realmente, né? Tem certas frases que despertam na gente aquele, sabe, daquela luzinha acende, assim. E realmente, prompt hoje, né, que é quando você pede ali o textinho que você pede para IA, para ela te entregar algo, é repertório. Então, quanto mais experiência, quanto mais vivência você tiver, mais fácil vai ficar esse uso da IA. Então, as pessoas mais velhas, né, as pessoas que têm mais vivência, enfim, se elas tiver essa disposição de entender da IA, de saber usar, ela vai sair muito disparada na frente, porque essa pessoa tem outra visão de mundo, né? Porque a IA, gente, assim, se você não souber usar, não adianta nada, né? Então, às vezes a gente fica nesse pensamento, porque a IA vai substituir, porque a IA isso, porque a IA aquilo. Mas, assim, se você não souber usar, tipo assim, fica na mesma, sabe? Outra coisa que vem ainda da palestra dele, né, que é o meu, estamos no primeiro, tá? É que ele falou sobre a longevidade, também outro termo que está super em alta aí, super em alta. E ele trouxe, né, algumas reflexões interessantes de que a geração hoje, né, a geração Z, a galera que nasceu ali nesse, né, de 1997 ali, por aí, 96, enfim, até 2010, essa galera que tá na casa dos 20 anos, sabe? Esse povo, né, vai viver até os 100, 110, 120 anos, ele trouxe, por conta da
evolução, né, na medicina, que a medicina está cada vez mais evoluída. E esses jovens hoje, ele falou, né, da questão da previdência e tal, vai ter que trabalhar tipo um século, assim, porque a medicina está evoluindo muito. Então a gente vai viver muito mais, né? Eu me incluo, né? Ainda mais se você se cuidar, né, etc., ter todos aqueles cuidados que a gente já sabe, você vai viver muito mais. E ele também trouxe uma coisa interessante de que daqui a 15 anos, né? Ali, gente, 15 anos é ali, né? Daqui a 15 anos, teremos impressoras, né, que vão imprimir fígado, vão imprimir órgãos, né? E você vai ali trocar lá na UPA o seu órgão e vida que segue. Então ele comentou, né, ah, quem aqui gosta de beber e tudo mais? Então, assim, você vai lá, imprime um fígado, vai lá e troca. Tipo assim, então é uma realidade muito louca, né, mas que está muito perto da gente já. Então, ele trouxe essa visão das gerações, muito interessante para a gente também pesquisar mais sobre, ter essa curiosidade de entender, né, porque é o que a gente está vivendo hoje. E ele trouxe, isso eu compartilhei mais no vídeo, né, do vídeo da reflexão do dia 1, assista lá se você ainda não viu, que ele fala, né, sobre como era antes, né, que nós tinha aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hoje, no máximo, as pessoas comandam, elas não mandam. Então, são situações completamente diferentes de quando a gente vivia antigamente, né? Com os nossos avós, os nossos pais. Então, esse é o meu primeiro aprendizado. Eu acho que ficou muito bacana, assim. Acho que foi a palestra que abriu com chave de ouro o evento, assim, sabe? Foi muito bacana mesmo. O meu segundo aprendizado vem de um painel, né, em que 4 profissionais ali de posicionamento muito experientes, né, expert na área de posicionamento, de marketing, enfim, falaram sobre esse tema. Então eles responderam perguntas, né, relacionadas a isso. E uma frase me chamou muito a atenção, que ele falou assim, eu não lembro exatamente quem disse: "A marca pessoal não se cria, só identifica o que já existe". Então, assim, falando de se posicionar, né, de você posicionar como marca, né, você não tem que criar nada, porque é o que você já é, né. E às vezes a gente se perde porque a gente quer agradar o outro, porque a gente quer entrar em padrões, mas na verdade não. O que você tem que fazer quando é marca pessoal é olhar para dentro, né, é entender da sua essência, é entender quem você é, para daí você poder colocar isso para fora. Então não tem como você criar uma marca pessoal. A marca pessoal é quem você é. E isso vai muito de encontro ao que eu acredito, assim, né? Tanto que na minha bio tá escrito assim: a sua história é o seu melhor conteúdo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar para fora aquilo que você vivenciou, as suas experiências. Isso é quem você é. Não adianta você querer trazer um estereótipo ou se encaixar em certos padrões, porque não vai dar certo, sabe? Então, esse é o segundo aprendizado. Eu acho que é muito válido aqui pra gente que quer se posicionar no digital de uma maneira verdadeira. O meu terceiro aprendizado, ele veio de uma palestra da agência Coco, né, que é uma agência grande, né, hoje no mercado, enfim. E eles falaram sobre alguns marcos, né, que toda agência passa. E um termo que eles falaram que chamou muito a minha atenção, e eu falei, cara, isso aqui me despertou uma. Sabe quando te dá uma instigada, assim? Que é a questão de sair da donodependência. Cara, o que mais tem, na verdade, a maioria do pessoal que tava lá são urgências, né? Então são social medias que trabalham sozinhos. Não tem uma equipe, não tem uma estrutura, tipo, faz tudo, assim. É a pessoa que faz tudo. Isso me chamou muita atenção porque se a gente não se estrutura, qual que é o aprendizado, né? O aprendizado eu preciso me estruturar, senão eu não saio do lugar. Senão eu vou ficar sempre patinando, 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 e não vou crescer. Hoje isso é muito verdade, assim, essa necessidade. Porque, por exemplo, para estar lá no Conexão Social Media, para estar no evento 3 dias, né? Eu fui na quinta de tarde, cheguei na segunda de manhã. Então são praticamente 4 dias cheios, né? Sem trabalhar, porque o evento é full time, é o dia inteiro. Se eu não me organizasse antes, não tivesse, né, me organizado algumas semanas, né, para antecipar conteúdo, etc., eu não conseguiria ir. Por quê? Porque depende tudo de mim hoje. E isso me trouxe uma grande necessidade, né, e urgência, que é me estruturar, assim, no sentido de conquistar clientes que eu consiga, né, delegar atividades, estruturar o meu tempo, né, de fazer um 80-20, sabe? 80% dos meus resultados dependem de 20% dos meus esforços. Óbvio, né, gente, que isso é uma jornada de longo prazo, porque não vai ser daqui a um ano, enfim. É algo que eu tenho que já ter a mentalidade para fazer isso acontecer. E essa palestra desperta isso na gente, desperta, né, todas as palestras, né, despertam na gente essa pulguinha atrás da orelha.
Então hoje eu volto com essa mentalidade que o ano passado eu não tinha voltado. Juliana, se você quer crescer, se você quer que sua empresa não dependa de você, você precisa mudar. Você precisa olhar para outros lugares, você precisa entender que você não pode ficar editando vídeo, por exemplo. Você não precisa entender que você não pode ficar fazendo X coisas, entende? Você precisa focar nisso, você precisa focar naquilo. E isso é muito, às vezes, até dolorido, né? Porque tem coisas que a gente gosta de fazer. Por exemplo, eu amo editar vídeo. Eu sou uma pessoa que eu amo editar vídeo. Adoro, adoro. Eu entro num universo assim. Só que a edição de vídeo não é meu 80-20. A edição de vídeo é o meu 20-80. Tipo, 20% dos meus resultados tá na edição de vídeo, entende? E 80% do meu tempo gasto tá nisso. Então, eu não consigo crescer, porque eu fico ali editando vídeo, patinando e tal. Então, eu preciso saber que se eu continuar desse jeito, eu não vou crescer. E o quarto aprendizado veio da palestra do Rafael Kiso. Ele falou uma frase que, cara, explodiu minha mente. Ele falou assim, ó, nós criamos conteúdos para serem descartados. Eu fiquei assim, ó, gente, não é verdade. Porque conteúdo é o tempo inteiro as pessoas criando conteúdo. E você assistiu um vídeo hoje, amanhã você não lembra mais dele. Né? Às vezes a gente dá tanto sangue, a gente coloca tanta energia para um conteúdo que as pessoas vão esquecer. Não é uma loucura isso? Não é uma. Parece que a gente tá vivendo uma, né? Enfim. Isso me trouxe uma reflexão de precisamos gerar marca, precisamos gerar ainda mais, né? Porque a gente já tem isso, mas precisamos ainda mais gerar marca, gerar posicionamento, gerar conexão, gerar memória, porque senão a gente vai ser esquecido. Isso, assim, é dito e feito. E ele colocou que nosso cérebro, o tempo inteiro, ele está ou arquivando ou descartando. E a maior parte do tempo, o nosso cérebro está descartando as coisas. Então, para que você tenha a sua marca carimbada, né, na mente do público, você tem que fazer um trabalho muito forte, sabe? Muito forte de lembrança, de posicionamento, de marca, etc. Então, mais uma vez, traz essa reflexão de olhar para dentro, né, para colocar para fora quem você é, de fato, e conseguir gerar nas pessoas essa lembrança, né, essa memória, e não que você fique esquecido, né, no meio de um universo enorme de conteúdo. Então, aprendizado, cara, fenomenal. Mas quando ele falou essa frase, eu falei, meu Deus do céu, isso faz muito sentido. O quinto aprendizado vem da palestra do Yeser. O Yeser falou uma frase também que eu gostei muito, que ele falou assim, ó, vivemos uma era auditiva e visual. Então, todos os nossos conteúdos que a gente cria hoje, a gente precisa juntar a parte auditiva do que a pessoa está ouvindo com o visual, né? Então, você está falando algo, essa pessoa precisa visualizar o que você está falando para que gere mais impacto. E muitas vezes a gente fica só no blá, 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 blá. Tipo, você está falando por exemplo, você está falando de uma história que aconteceu há tantos anos e não sei o quê. Você não traz imagens para representar isso, você não consegue prender o público, você não consegue que a pessoa fique ali. Porque fica muito maçante, fica muito chato, sabe? E ainda mais a geração Z, que eles não conseguem se concentrar, eles não conseguem ficar assim. Você tem que trazer vários elementos visuais para que a pessoa fique ali no seu conteúdo. Então, um baita aprendizado também aí para você que está criando conteúdo. Utilize o elemento visual e o auditivo, né, para ter um impacto melhor aí na sua produção de conteúdo. Também, né, na verdade, esse sexto aprendizado, ele vem de... A maioria das palestras falaram sobre a questão de variação de formatos, sabe, de teste de formato, de você não ficar preso em um único formato. Por mais que você encontre um formato que dê resultado, utilize outros, né? Utilize imagem, utilize vídeo, foto, imagem pessoal, para que você não fique refém de um único conteúdo que entrega, para que você tenha resultado em ambos os formatos e não depender somente daquele, sabe? Só quando eu posto isso dá certo, só quando eu posto... Então, utilizar de testes, né? Testes é muito importante para você entender o que dá certo no seu conteúdo e testar de tudo, sabe? Mas não ficar só preso a um tipinho de formato. O Yeller trouxe isso. Porque muitos perfis, o cara só faz um tipo de conteúdo e com o tempo aquilo vai ficar maçante. Você tem que inovar às vezes também, né? Porque o público pode cansar de um certo conteúdo, se você não tiver essa inteligência de trazer algo novo, você vai ficar para trás. Então testar formatos também foi algo que apareceu em muitas palestras e eu trouxe aqui pra gente como um aprendizado. E o sétimo, né, gente, fechando aqui, esse eu acho que é o mais importante, assim, de todos, que eu sou a minha maior cliente, né, a minha cliente mais importante. Então eu preciso criar conteúdo pra mim também, pra minha marca. Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo pra você. Inclusive, eu tinha parado um pouco ali no Instagram, eu vou voltar pro Instagram também, porque se a gente fica preso em uma única rede,
É como se você colocasse todos os ovos em uma cesta só. Óbvio que o YouTube não vai acabar amanhã, né? Enfim, mas a gente sempre tem que ter um pouquinho de ovo aqui, um pouquinho de ovo ali, enfim, sabe? Dar uma variada para que você tenha resultados em diversos locais. Então, essa questão de ser o seu principal cliente, se você é social media, tá aí me escutando, crie conteúdo para sua rede, sabe? Gente, eu sei que dá um trabalho, eu sei que dá um trabalho do cão, eu tô aqui fazendo, eu sei como que é. Mas a gente precisa fazer, cara, a gente precisa colocar energia nisso, senão a gente vai, o tempo vai passar, você não vai criar uma autoridade relevante, daí daqui a pouco você tá dependendo só de indicação, e daí o teu negócio vai ficar patinando, sabe? Então, você é o seu maior cliente, se você for social media, né? E eu entendi isso, né? Eu já tinha, né? O ano passado eles já falaram sobre isso e tudo mais, e é sempre bom relembrar que você é o seu maior cliente. Bom, chegamos ao final desses 7 aprendizados e eu quero falar com você agora sobre alguns tópicos específicos ali do evento. Primeiro, quanto que eu investi, né, no Conexão Social Media? Eu fui de VIP, tá, gente? Porque o ano passado eu já tinha ido de VIP e eu tinha adorado a experiência, porque a gente tinha acesso a várias comidinhas, né? Enfim, foi muito gostoso ano passado. E daí eu falei, cara, esse ano eu vou de VIP de novo para ter a mesma experiência. Eu paguei esse ano 2.197 ou 2.097. Foi algum desses dois valores aí, foi mais de 2.000. E assim, o ano passado eu tive a percepção de que foi melhor, assim, sabe? A questão do VIP. Foi mais gostoso, tinha menos gente, né? E enfim. Mas esse ano também foi muito bom. O primeiro dia deu uma falhada, mas eles organizaram depois a estrutura ali com mais gente, tinha mais staff, conseguiram organizar bem. Então foi muito bom. Se eu recomendo, se eu não recomendo. Bom, pra quem eu recomendo? É um evento que eu recomendo, tá? Eu recomendo muito. Pra quem, né? Pra quem é social media, quer ir lá aprender, quer ir lá estar perto de pessoas, né, do meio, quer estar em um ambiente gostoso, um ambiente de pessoas que fazem o que você faz, né, que entendem o que você faz, porque muitas vezes a gente tá num ambiente vivendo que as pessoas não entendem o que a gente faz, elas não compreendem, enfim. E é um ambiente para aprender, um ambiente para você trocar ideias, para você fazer networking, para você estar perto de profissionais, né, de alto nível, assim, que já são muito grandes no digital. Para quem não é, né, para quem eu não indico esse evento, para você que quer talvez captar cliente, né, a menos que você seja tipo designer, assim, ou você seja editor de vídeo e tal. Mas se você for social media e você quiser ir lá para captar clientes, não faz o menor sentido, sabe? Porque é um evento de social media, então não tem lá empreendedores de outros nichos. Você no máximo consegue fazer parcerias, né? Então assim, não é um evento para fazer networking no sentido de captar clientes, né? De ter essa intenção. Mas, caso você queira ir para fazer parcerias, é super ótimo, tá bom? Agora vamos para a avaliação, gente, do evento como um todo. Começando com, tô aqui com o meu apoio, tá olhando aqui. Começando com o conteúdo. O conteúdo, eu dou um 8 de 10, tá? Eu senti muita falta, assim, de futuro, sabe? De previsões, enfim. O Dado Schneider falou sobre as gerações, né? Mas de conteúdo como um todo, assim, é muito difícil prever, né? Mas eu senti falta porque eles falaram muito sobre alguns assuntos que a gente já tá fazendo, que a gente já vivencia, né? É que eu tô falando da minha experiência. Muitas pessoas lá devem ter tipo, o evento superou as expectativas, assim, sabe? Mas eu senti que faltou alguns, como se fosse trazer mais tendências, trazer mais essa visão, tipo, 2026, 2027, o que vai acontecer, sabe? Talvez eu tô viajando na maionese, mas eu senti falta desses conteúdos, assim, mais de expectativas, né, de futuro, etc. Sobre networking. É um evento para muito networking, assim. Confesso que esse ano eu não. Eu fui com a Samara já do ano passado, né? E acabamos que não fizemos, assim, muitas conexões e tudo mais. A gente ficou mais presa, assim, ao evento ali como um todo, né? Eu fiquei muito focada nas palestras e tal. Mas pra quem tem esse interesse, super válido, assim, sabe? Eu tava super consciente disso, tipo, não foi uma falha, mas eu tava super consciente que naquele momento eu queria focar nas palestras, assim, sabe? Então, mas é um evento pra networking, né? Não deixa de ser. Organização. Assim, no primeiro dia deu uma falhada bonita ali, sabe? Porque começou a galera, muita gente, não tinha fila pra nada. Principalmente tô falando aqui do VIP, né? Da experiência do VIP. Na hora das comidinhas ali, que tinha um coffee break à tarde, não tinha organização, sabe? Foi uma bagunça, assim, no primeiro dia. Mas depois eles super organizaram, assim, super organizaram. Ficou, assim, 100%. Então eu dou um 9,5 de 10, assim, na organização, por conta desse primeiro dia, tá? Sobre o custo-benefício, assim, né?
Como eu disse, eu senti que o ano passado a experiência foi melhor, assim, do VIP. Eu acho que custo-benefício é um 8 de 10 também, sabe? Por conta de que o ano passado nós tivemos café. Esse ano também tinha café, né, pra todo mundo. Mas o ano passado tinha uma mesa, assim, que a gente podia comer em vários momentos. Não era só no coffee break, assim, tipo, lá, naquele momento. Mas a palestra estava acontecendo e tinha comidinha lá rolando, assim, sabe? O que não aconteceu esse ano. Esse ano foram em momentos específicos, assim, pro coffee. Então, o ano passado a experiência do VIP foi melhor do que esse ano. Então, acho que o custo-benefício tá uns 7,5 de 10, talvez? Talvez um 8. Ai, meu Deus, eu acho que eu tô sendo muito crítica. E a nota final? Nota final 9 de 10, tá? Por conta de tudo isso que eu comentei aqui com vocês, é um baita de um evento, cara. Um evento muito bom, assim. Só que por ser muito grande também, tem pontos, assim, que não ficam perfeitos. Perfeição não existe, né? Mas, enfim, tem pontos, assim, que a gente observa que teve certas falhas, assim, sabe? E é a nossa experiência, nós pagamos pra estar lá e a gente tem que trazer aqui a realidade pra vocês. Super recomendo muito, inclusive vou no do ano que vem, eu adoro esse evento do Pluxitários, assim, adoro os eventos do Erikson Monteiro, já fui em outro evento dele, que é o Plug Social Day, que vai ter aqui em Curitiba também esse ano de novo, fui o ano passado, então eu adoro os eventos dele, cara, o cara é muito bom de fazer evento, tipo, eu acho que é um do mercado, um dos segmentos que ele atua, que ele é muito bom mesmo, sabe, fazendo evento. Eles já fizeram mais de 380 eventos, então eles são muito bons. E super recomendo, tá, gente? Então, espero que você tenha gostado ali ao longo desses vários vídeos. Desde quinta-feira eu tô postando sobre a Conexão Social Media. Trouxe aqui o meu vlog, trouxe os 3 vídeos sobre cada dia de palestra. E fechando aqui com chave de ouro, né? Esse momento, né, desse evento com esse vídeo aqui dos 7 maiores aprendizados. Espero que você tenha gostado, tá? Eu adorei criar aqui pra vocês esses vídeos, gravar, editar. Deu um trabalhão, assim, porque daí eu tava editando de noite, 11 horas da noite, meia-noite, tava editando os vídeos. Mas foi muito legal. Se você não assistiu os outros vídeos, confere aqui no canal que tá tudo aqui, tá? E é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, tá? Se inscreva pra você não perder nada. Deixa o seu like porque não custa. O seu dedo não vai cair, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.